Por esse motivo que você tem que pensar 2 vezes antes de usar os seus fones de ouvido. A história aconteceu com um jovem chamado Ben. Ele relatou que enquanto ele estava dormindo, ele acabou engolindo seu AirPods sem querer. Enquanto ele dormia, o AirPods, que é um aparelho sem fio, acabou caindo na sua boca sem ele perceber. Quando ele acordou, ele percebeu que um de seus fones tinha sumido e decidiu rastrear pelo iPhone dele onde estava. Ele começou a escutar um barulho vindo de algum lugar, começou a procurar na sua cama, debaixo dela, e não encontrava nada. Até que finalmente ele percebeu que estava dentro dele, estava vindo da barriga, literalmente dele. Nesse meio tempo, ele foi pro médico correndo, desesperado, achando que iria morrer. Chegando no hospital, ele explicou toda a situação e pediu para fazer um raio-x imediatamente. Ele estava com muito medo de ter que fazer uma cirurgia e acaba morrendo. Vai pra parte 2. Hoje eu vim falar sobre o caso da Daniela Pérez, a filha da Glória Pérez que foi assassinada. Daniela Pérez tinha 22 anos na época e atuava como par romântico de Guilherme de Pádua, na novela de Corpo e Alma, que a mãe dela, Glória Pérez, escrevia. Mas as cenas dele diminuíram um pouco, o que irritou Guilherme, e ele falou com Daniela pra falar com sua mãe pra meio que resolver isso e dar mais cenas pra ele, porque ele achava que isso era uma trama de Daniela e da mãe dela. A esposa de Guilherme, chamada Paula, que estava grávida de 4 meses na época, também tinha ciúme dele com Daniela. Dia 28 de dezembro de 1992, os dois saíram quase que juntos do Projac. E Guilherme meio que seguiu Daniela. Ela ia parar no posto de gasolina para reabastecer, e ele fechou o carro dela. Ela saiu do carro para ver o que estava acontecendo, e ele deu um soco nela, ela desmaiou na hora. Ele a colocou no seu carro, e Paula foi dirigindo o carro dele. Foram até o matagal na Barra da Tijuca, e com Daniela desmaiada ainda, colocaram ela no matagal, e deram 18 golpes de punhal nela, no pescoço, peito e abdômen, o que causou sua morte. Os golpes foram tão profundos que expuseram o coração dela. Um advogado passou de carro na mesma avenida, viu 2 carros no acostamento, achou estranho e anotou a placa. Parte 2. Oi, certo um dia um cara chamado Jay terminou com a namorada dele. O nome dela era Ana. Ele tava muito mal, não sabia o que fazer, tava chorando muito. E alguns dias depois, ele sem se falar, a Ana mandou uma mensagem pra ele, dizendo: eu não quero ficar assim, vem aqui na minha casa hoje, a gente vai resolver isso. Ele ficou muito animado, não podia esperar pra poder ir lá ver a Ana. Quando o Jay chegou na casa da Ana, ela abriu a porta e puxou ele pra dentro. Então eles sentaram na mesa, tinha comida e vinho. E a Ana disse assim: desculpa por ter sido muito rude quando eu terminei com você e tal. E ela pegou as 2 taças de vinho, deu uma pro Jay, ficou uma pra ela. Levantou o copo e falou: há novos começos. Na hora que ele deu o primeiro gole, começou a sentir algumas dores. O corpo todo dele. E começou, cair no chão. A boca dele começou, borbulhar. Então a Ana ajoelhou do lado dele e disse: eu não queria ver você em dor. Então agora eu finalmente consegui tirar toda a dor de você. Literalmente, querida. Billy Campbell disse para os seus pais que ele tem a alma da princesa Diana. Ele nasceu 18 anos depois do acidente fatal que a Diana sofreu em 1997. E ele dizia que era uma princesa antes das sirenes terem chegado. Seus pais disseram que tudo começou quando ele tinha 2 anos e viu uma foto da princesa Diana. Então ele disse: olha, era eu quando era princesa. Os pais disseram que eles não tinham ideia de como ele sabia que ela era uma princesa, porque eles não tinham nada da família real dentro de casa e muito menos falavam sobre isso. Depois ele começou a se referir aos príncipes Harry e William como seus filhos. E ele também sabia detalhes da existência de um irmão da princesa Diana chamado John, que morreu quando era bebê 1 ano antes dela nascer. E os pais dele ficaram chocados quando pesquisaram na internet e viram que aquilo realmente era verdade. Ele também descreveu perfeitamente o castelo onde a rainha passa suas férias na Escócia. Ele falava o nome do castelo e que ele era decorado com unicórnios, o que faz sentido, porque é o animal nacional da Escócia. E ele continuava repetindo que era uma princesa, até que as sirenes chegaram e ele não era uma princesa mais. Essa é uma história real e por isso deixa isso muito mais assustador e bizarro. Quando eu vi, eu fiquei meio assustada. Mas enfim, 2 mulheres nascidas no mesmo dia, só que tem um porém com 157 anos de diferença. Essa é a primeira mulher, essa é a segunda. Enfim, ambas morreram da mesma forma, nasceram no mesmo dia. As 2 tinham ido se encontrar com uma amiga, tinham ido pra uma boate. Uma tinha ido pra um baile, porque é antigo. E a outra tinha ido pra uma boate. As 2 estavam, indo sair com a amiga. Acabado de comprar um vestido novo. E ambas conheceram o assassino na festa. Uma no baile, outra na boate. Enfim, conheceram o assassino lá. O nome do assassino das 2 era Thornton. E morreram da mesma maneira. O assassino delas, que tinha o mesmo nome, matou elas da mesma forma. Um em 1900 e pouco. E outra agora em 2000 e pouco. E foi no mesmo local. Enfim, eu não sei de onde saiu tanta coincidência. Eu fiquei chocada. Mesmo lugar, mesmo nome do assassino. Mesma situação. O que vocês acham que é? Essa imagem chocou a internet e eu vou te contar o que aconteceu com essa garota. No dia 11 de agosto de 2012, Sam foi brutalmente estuprada pelo time de futebol de sua escola enquanto ela estava bêbada, a ponto de não se lembrar o que aconteceu. Ela não só foi estuprada, como ela também foi exposta na internet com fotos e vídeos das cenas do estupro. No dia seguinte, ela foi deixada no quintal de sua casa seminua e ela não conseguia andar, então ela teve que se arrastar até a porta de sua casa.
Ela fica sabendo que suas fotos estão expostas na internet e, mesmo sem lembrar de nada, ela registra uma ocorrência na delegacia. As fotos e os vídeos são deletados da internet. Porém, uma amiga consegue printar as fotos e as conversas antes delas serem deletadas. Ela começa a sofrer bullying e cyberbullying por toda a cidade, porque as pessoas acham que a relação foi consensual. Então, ela tenta se incendiar no início de uma partida de futebol como forma de suicídio por não aguentar a pressão das pessoas. O dia que a Ariana Grande contou uma história bizarra que aconteceu com ela. Em 2013, a Ariana deu uma entrevista para a revista Complex e ela relatou como foi esse acontecimento macabro. Ela disse que estava com uns amigos em uma cidade e decidiram visitar um cemitério. A cidade era Kansas City e o cemitério se chama Stowe Cemetery. Esse cemitério é conhecido como um dos 7 portões do inferno na Terra. A Ariana disse que assim que chegaram lá, eles já começaram a passar mal, como se tivesse alguma energia muito pesada. A Ariana avistou uma árvore bonita e decidiu tirar uma foto. Foi ficando tarde, então eles decidiram ir embora do cemitério. E quando eles entraram no carro, eles já começaram a sentir um cheiro de enxofre muito forte. Ela então percebeu que havia alguma coisa de errada e disse: desculpa, não queríamos perturbar a sua paz. Quando ela foi ver a foto que ela tirou da árvore, na foto tinha como se fosse 2 rostos malignos. Ela, desesperada, tentou enviar a foto para um cara que trabalhava com ela, mas o celular dela colocou uma notificação muito bizarra: envio cancelado 666 bytes. A mãe dela então disse pra ela apagar a foto, e mesmo assim ela disse que recebeu visitas no seu quarto enquanto dormia. Nunca compre um palhaço pela Deep Web. Eu sei que nesse exato momento você estava comprando um palhaço pela Deep Web para comemorar sua festa de aniversário, não é mesmo? Mas ó, depois desse vídeo acho que você não vai mais querer comprar um palhaço pela Deep Web. Parker e Chester decidem mais uma vez fazer uma nova compra pela Deep Web e dessa vez vão comprar um palhaço. Só que não era um palhaço qualquer. O palhaço custava $1.300, quase R$7.000. Assim que ele estava efetuando o pagamento, Parker começa a desconfiar e diz que pode ser um golpe que eles estão se metendo, pois no próprio anúncio dizia que a partir do momento que você comprasse o palhaço, ele iria chegar no mesmo dia na sua casa. Mesmo desconfiado, Parker e Chester efetuam a compra. Na descrição do anúncio dizia para você não deixar o palhaço sozinho em hipótese alguma, deixar as portas da casa destrancadas, e quando o palhaço chegasse na sua casa, era para todos seus pais estarem dormindo. A descrição está tão amigável, não é mesmo? O palhaço chegou na casa dos meninos por volta de quase 4 horas da manhã. Vejam essa cena. What the? Where is he? Hey, watch out! O palhaço do nada começa a perguntar para os meninos cadê a família deles. E começa a questionar sobre a forma de pagamento. Parker explica que o pagamento já foi concluído pelo site. E agora começa um momento bizarro. Assim que o palhaço chegou na casa, ele começou a querer tocar no Chester. Parker chega no palhaço e diz para não encostar no Chester. Veja essa cena. No, stop! Stop! Hey, no touching, okay? Logo em seguida, Parker conversa com Chester e diz que precisa tirar urgentemente aquele palhaço da casa deles. E com isso, Parker vê uma cena bizarra em que o palhaço está conversando sozinho, em um cômodo da casa que não tinha ninguém. Vejam isso. What the? Excuse me. What did you say? Who are you talking to? Assim que Chester Parker diz que não quer mais o palhaço na residência, ele começa a fazer uma risada muito diabólica. E com isso, ele pede um copo de água. Só que do nada, o palhaço pega esse copo e joga em cima do Parker. Hey! What the? Why? E o governo não faz nada, lamentável. Momentos depois do palhaço ir embora, Parker e Chester escutam um barulho muito estranho vindo do lado de fora. E quando eles vão ver, não é nada mais nada menos que o nosso amigo Clown Check. Ele estava do lado de fora da residência, perto de um carro, como se ele realmente tivesse uma companhia. Parker dá um grito com o palhaço e diz para sair de lá imediatamente, pois a residência é deles. Vejam essa cena. Clown, go! No dia seguinte, Parker acorda e vê umas imagens bizarras na câmera de segurança. E insiste em mostrar para Chester, pois ele ia ficar muito surpreso. Agora, as imagens da câmera vai te deixar chocado. Parker começa a mostrar as imagens de segurança para Chester. E do nada, o palhaço começa a invadir a casa deles. Só que tipo assim, até aí tudo bem, né? A bizarra história da menina que foi possuída durante uma videochamada. No vídeo mostra exatamente o momento que essa menina tenha ficado possuída quando estava conversando por videochamada com a sua amiga. Isso aconteceu em novembro de 2016, sendo confirmado pelo jornal britânico The Mirror. Bom, no vídeo a jovem aparece contando naturalmente coisas da sua vida, quando de repente ela perde o controle sobre o seu corpo e começa a se contorcer inteira.
Após isso, a porta de seu quarto bate muito forte e ela sai gritando aterrorizadamente pela casa. Te amo mucho. Te extraño. Yo vengo a verte. Oiê, já ouviram falar do caso de John Bennett Branson? Ela participava de concurso de beleza infantil e era conhecida nacionalmente por causa disso. Ela era uma menina de 6 anos de idade, morava com sua mãe, com seu pai e com seu irmão de 9 anos. Até que certo dia ela simplesmente desapareceu da casa, no dia 26 de dezembro de 1996. Depois dos pais vasculharem a casa inteira, eles encontraram um bilhete de resgate, que pedia $118 mil em troca da menina. Foi a partir daí que a família ligou para os familiares e também para a polícia. Os policiais rapidamente chegaram na casa e não viram nada de estranho. Não tinha sinais de arrombamento, nada. E toda a família estava na casa, o que ficaria mais difícil para eles desvendarem onde estaria a menina. Eles entrevistaram toda a família, pai, mãe e até mesmo o irmão dela de 9 anos. Isolaram o quarto da menina, para ver se achavam alguma prova de alguma coisa. O pai da menina disse aos delegados que achava muito estranho no bilhete, exigindo 118 mil, que foi a quantidade de dinheiro que ele ganhou da empresa no Natal passado. E então começaram a suspeitar de familiares e amigos mais próximos. Até o momento, os maiores suspeitos eram os pais dela, mas não tinha nenhuma prova, e a menina continuava desaparecida. Tudo mudou 8 horas depois, quando a menina foi encontrada no porão da casa. Curte pra parte 2. A gente perdeu a mensagem secreta que a Britney tava tentando nos mandar. Um gringo no TikTok tava olhando o perfil no Instagram da Britney pra ver se a gente tinha perdido alguma coisa. Ele se deparou com esse vídeo em que ela basicamente balança o chapéu de um lado pro outro. Ele achou muito estranho um vídeo assim e percebeu que talvez ela pudesse estar apontando pra alguma coisa. Olhando de perto dá pra ver que tem algo escrito no chapéu. Dando zoom na imagem, ele percebeu que pode estar escrito help, que seria socorro em inglês. Além de que em um dos próximos posts ela enfatiza a palavra chapéu. Mas não é só isso. O próximo vídeo é dela malhando junto com seu namorado. Mas se você reparar no começo do vídeo, ela muda de expressão rapidamente depois dele falar alguma coisa pra ela. E parece que ele manda ela sorrir. Se você não percebeu, olha de perto. Aqui em câmera lenta dá pra ver como a expressão dela mudou. Será que ela tá sendo controlada e a gente não sabe? Oi! O que você faria se você sobrevivesse a um naufrágio? Você entraria dentro de um navio de novo na sua vida? Um homem chamado Ramon teve um certo motivo em especial para ter medo de entrar em navio de novo. Em 1871, quando ele tinha apenas 35 anos, ele estava dentro de um navio chamado Nova América quando o mesmo começou a pegar fogo. Essa tragédia aconteceu no século XIX, matou mais de 164 pessoas e vários feridos. Com sorte, o Ramon foi um dos únicos sobreviventes até ele ter a coragem de novo de entrar dentro de outro navio. Mal ele sabia que ele estava entrando no RMS Titanic. E dessa vez o Ramon virou uma das 2.224 vítimas mortas dentro do Titanic. Vocês teriam coragem de entrar num navio de novo depois disso tudo?